Vídeo fluxo do sistema. Este vídeo tem como objetivo mostrar ao usuário um fluxo dentro do sistema. Vou iniciar este vídeo falando dos cadastros. Cadastro de estoque, de engenharia, de cliente, de fornecedores. Depois vamos tentar fazer um fluxo de uma produção de uma empresa que trabalha com canetas. Então vamos simular aqui, mostrar as telas, explicar as funcionalidades de cada evento, de cada módulo, comercial, compras, faturamento, produção e assim sucessivamente. Esta é a tela do Octopus. Dentro desta tela, nós temos aqui em cima os menus. Por que estou passando os menus? Para você, usuário que está tendo os primeiros contatos com o sistema, é para um rápido conhecimento. Então, aqui em cima nós temos os domínios e dentro de cada domínio eu tenho os módulos. Então, dentro de compras, eu tenho os módulos de cadastro de fornecedor, importação, requisição interna de compra. Dentro do comercial, eu tenho o cadastro de cliente, tenho o orçamento. E dentro de cada um dos domínios, eu posso ter vários módulos. Vamos iniciar então aqui pela tela rapidamente. Então nós temos aqui em cima, né, os domínios com os menus como já comentado, e aqui embaixo, para conhecimento rápido, nós temos bem ao centro da tela um gráfico de dashboards, onde isso pode ser montado pelo cliente ou para o cliente conforme a sua necessidade. Aqui ao canto esquerdo tem as ferramentas onde podemos alterar, criar, modificar e trabalhar com esta ferramenta. Ainda aqui pelo lado esquerdo nós temos mais alguns recursos como agenda de compromissos, onde o sistema mostra uma agenda exatamente como o Outlook. Temos também aqui o DataView, mais algumas informações para trabalhar com exportação de arquivos, em Excel principalmente. Temos aqui documentações, onde tem aqui uma conexão com a internet, podemos buscar informações fora. Temos aqui embaixo favoritos. Do lado direito da tela, na parte superior, nós temos os últimos acessos. Um exemplo, uma vez acessando, vamos pegar aqui o domínio de compras, o cadastro de fornecedores. O sistema entra na tela do cadastro e quando nós saímos, ele traz para nós aqui o último acesso, cadastro de fornecedores. Uma vez clicado aqui bem no cantinho direito, eu vinculo ele como favorito. Então, para o usuário que trabalha diariamente com alguns módulos, ao invés de ele ficar procurando lá nos domínios onde está o módulo, ele pode vir aqui em favorito e clicar diretamente no seu menu. O sistema já vai agilizar a abertura desse procedimento. Temos aqui ainda na tela inicial, no canto inferior direito, as tarefas. O que é isso? São tarefas do workflow. Em alguns procedimentos e alguns processos, comercial, compra, emissão ou entrada de nota, o sistema pode gerar tarefas de um usuário a outro, pedindo permissões, liberações para a finalização dessas tarefas. Quando um usuário executa um processo, ele gera uma solicitação e o sistema vai encaminhar isso para um outro usuário. E essa tarefa terá a liberação para seguir adiante apenas se o usuário determinado que recebeu essa tarefa dar a liberação. Veremos isso a seguir. Vamos iniciar então o fluxo. Primeiro de tudo, vamos falar dos cadastros. Dentro de alguns módulos, dentro de alguns domínios, nós temos alguns módulos de cadastros. Os principais estão dentro de compras, cadastro de fornecedor, logística, cadastro de estoque, comercial, cadastro de clientes e engenharia, cadastro de processos. Vamos imaginar uma empresa, uma indústria que trabalha e produz canetas. Dentro de uma empresa, ao se começar a implantar um sistema, o primeiro passo são os cadastros. É a parte mais trabalhosa e onerosa da implantação. Então, o usuário, a empresa vai começar os cadastros de seu estoque. Dentro de logística, nós temos então o cadastro de estoque. Dentro do cadastro de estoque, nós temos aqui as informações com relação ao produto que iremos cadastrar e as suas categorias, grupos e o que vai definir este item. Uma rápida passagem pela tela, nós temos na parte superior aqui algumas ferramentas que vão auxiliar no trabalho com o cadastro. Nós podemos aqui incluir um novo cadastro, salvar as informações alteradas, cancelar, incluir, atualizar, né? Caso haja alguma alteração em alguma outra tela que precise se enxergar nessa, a gente atualiza as informações. Temos aqui algumas barras onde podemos caminhar entre o cadastro, dedo duro que vai mostrar o último acesso do último usuário que ele alterou, o filtro onde podemos tirar listas desses cadastros, né? Conforme vamos colocar os parâmetros dentro desse filtro.
pesquisas em tela, modo de tabela, que faz a alteração, né, da forma da visualização da tela, de uma grade para uma lista. Temos Mashup, que é uma ferramenta que busca informações em sites como a Receita Federal. E essa é a aba, então, essa é a barra de ferramentas aí que vai auxiliar nos trabalhos, tá? Informações mais detalhadas nos vídeos de cadastro, você vai conseguir enxergar isso. Dentro da tela, nós temos aqui, da tela de cadastro, nós temos algumas abas. Aba geral, foto e imagem, onde tem a imagem do produto, os tributos essenciais, né, como as operações contábeis, IPI, ICMS, gênero do item, as características, como o sistema trabalha com manufaturas que utilizam muitos produtos de conversão. Produtos trabalhados em peso ou em metro e são comprados em outras unidades de medida. E o sistema faz as conversões automáticas na entrada de nota ou no momento do trabalho de produção no apontamento da engenharia. A localização do item, o sistema mostra as localizações e as quantidades dos materiais que eu tenho no meu estoque e aqui compras um histórico rápido do que eu comprei deste material. Dentro do cadastro de estoque, sempre para se cadastrar um item, nós devemos preencher alguns pré-cadastros. Esses pré-cadastros sempre se encontram dentro do domínio pré-cadastro da informação que precisa. Os pré-cadastros devem ser preenchidos antes de se iniciar o cadastro. Esses pré-cadastros servem para agilizar e facilitar a vida de quem vai cadastrar o material. Quando o usuário está procedendo um cadastro, nesses pré-cadastros já estarão informações já pré-definidas, onde ele vai apenas vincular ao cadastro e não precisa ficar digitando várias vezes. Cabe uma observação que caso o usuário pretenda ou tenha necessidade de incluir um pré-cadastro que não esteja no momento do cadastro principal, ele deve ir ao pré-cadastro, cadastrar o pré-cadastro e depois voltar à tela e incluir esta informação. Aqui no cadastro de estoque serão cadastrados todos os materiais, insumos, itens de revenda, itens de consumo, tudo e qualquer material que seja diferente de categoria 99. Itens de categoria 99 são semi-acabados e acabados. Esses devem ser cadastrados sempre na engenharia. Depois de cadastrado o estoque e os materiais do produto com qual a empresa vai trabalhar, então, aí o que vai estar faltando? Vai estar faltando a empresa cadastrar o produto que ela vai produzir, né? Então, ela já tem os insumos, os materiais cadastrados no estoque, e aqui na engenharia, dentro de cadastro de processo, serão montados os processos que ela vai trabalhar. Então, essa tela do cadastro de engenharia ela é separada em duas vias. Nós temos aqui a parte superior, onde eu tenho aqui o nome dos conjuntos, né, dos semi-acabados e dos acabados, e aqui embaixo nós temos as listas, as formulações, os processos para se modelar este item. Costumo dizer às vezes, para dar exemplo, que aqui na parte de cima da tela nós temos a lista de bolos, né? Aquele famoso caderninho. Então aqui eu tenho os bolos e embaixo eu tenho as receitas que devem ser seguidas para se montar o bolo. De que forma, que produtos e de que forma será utilizado ou feito para se produzir esse item. Tá? Para se iniciar o novo cadastro, basta você vir aqui no mais e clicar, né, no Insert para clicar para iniciar uma nova cadastro de engenharia. Caso queira se alterar aqui também um produto, uma estrutura, eu posso dar 2 cliques em alguma estrutura já existente. O sistema mostra para nós o formulário que vai ser cadastrado, a tela de formulário para nós cadastrarmos esse produto. Aqui nós vamos dizer para ela qual é a descrição da peça, se já tem algum cliente específico, unidade, família, grupo, subgrupo, categoria, entre outras informações técnicas e específicas deste produto. Tá? Mais para frente você pode ter acesso aos vídeos de cadastro de engenharia, onde lá vai estar detalhadas as informações de cada campo. Cabe salientar aqui nessa explicação, mais uma vez, que na engenharia, aqui nesta tela, onde você está vendo o formulário de processo, são cadastrados os itens acabados e semi-acabados, itens de categoria 99, ok? Uma vez cadastrado esse produto e estruturado a sua engenharia, você vai concluir o processo. Quando se conclui o processo, o sistema gera automaticamente um cadastro no seu estoque. Okay? Depois de cadastrado aqui então o formulário de processo, tecnicamente já cadastramos então aqui o nome do bolo. Depois de cadastrado o nome do bolo, aqui embaixo
é descrita a receita conforme dito. Note que quando alteramos aqui em cima o nome de cada processo, o sistema mostra para nós aqui embaixo a estrutura desse produto. Aqui tem uma observação que se chama árvore de processo. Note que alguns itens aqui que nós temos não tem árvore de processo. E esse aqui, o último, o kit caneta soberano, tem. O que é isso? Quando vai se produzir um produto acabado, e este produto acabado precisa de itens semi-acabados, conjuntos, pequenas peças que já passaram por um processo produtivo. Então, quando eu vou incluir dentro da estrutura da engenharia, um exemplo rápido aqui do semiconjunto. Nós temos aqui uma caneta, onde para produzir essa caneta eu fui identificando os materiais. A tampa dianteira, a traseira, o tubo, né, a parte de tinta, o adesivo que vai na caneta colado. E depois ainda eu vou dizer quais são as operações, mão de obra, né? Então a montagem da caneta, um polimento, isso é tudo estruturado de uma forma a facilitar a visualização já na ordem de produção quando isso vai para a produção. Então, pelas condições M de matéria-prima, D de mão de obra, P de peça e assim como mais algumas outras observações, você vai conseguir estruturar e dizer o que é necessário para produzir o nosso produto final, que dentro desse produto final nós podemos ter um semiconjunto. Um exemplo disso, nós temos aqui o kit caneta soberano, que ele utiliza uma caneta e mais um suporte. Então, nós incluímos aqui um material, mais um conjunto. Note que aqui o conjunto, como está com condição P, o sistema já pinta a linha aqui com uma linha amarela, né? E nesse momento ele gera aqui também, do lado da árvore do processo, aqui, o item que está junto. Então, quando clicamos aqui em cima dos itens, ele mostra para nós do material acabado e a estrutura do semi-acabado também. Cabe salientar que dentro de uma estrutura em árvore, eu posso ter dentro de um produto acabado vários semi-acabados. E dentro desses semi-acabados, eu posso ter outros semi-acabados. E assim sucessivamente. Bom, já vimos então o nosso cadastro de estoque, onde cadastramos os materiais, qual a empresa vai utilizar para produzir os seus itens. Acabamos de ver agora então aqui a estrutura da engenharia, que são os produtos o qual a empresa vai produzir. Cabe mais uma observação aqui, antes que eu me esqueça. Na aba superior aqui em cima, eu tenho aqui alguns botões, que são algumas ferramentas e cadastros utilizados para trabalhar com a engenharia. Tá? Aconselho sempre clicar com o botão direito em cima de qualquer processo, e o sistema vai abrir para você uma lista de informações. Essa lista de informações é exatamente o que tem ali em cima dos ícones e mais alguma coisa ainda. Então, duplicar a revisão do produto, cadastrar uma máquina, uma ferramenta, um setor, o qual será vinculado dentro do processo que vamos trabalhar. Ok? Retornando ao raciocínio, cadastramos então os materiais. Agora aqui na engenharia cadastramos a estrutura dos produtos o qual a empresa vai produzir. O que a empresa precisa? Já que tem o material e o produto, preciso vender. Vamos então agora cadastrar um cliente. Dentro de comercial, nós temos aqui o cadastro de clientes. Dentro do cadastro de clientes, será cadastrados os clientes, as empresas que vão comprar de nós os produtos, ou no caso, uma caneta, ou um grupo, um kit, qualquer produto que a empresa de canetas venha vender. Então, aqui nós vamos ter informações da aba geral, informações básicas do item do cliente, dados adicionais que vão ter informações de representante que atende esse cliente, percentuais de comissão, as condições de pagamento que geralmente se atende esse cliente, entre outras informações. Tá? Muito importante salientar aqui os dados para a nota fiscal eletrônica. Tá? Muito importante, no momento de se emitir a nota fiscal, é daqui que vão algumas informações. Depois temos também a aba financeiro, que vai trazer alguns históricos de crédito deste financeiro. Muito bem. Já cadastramos então o nosso estoque, o nosso produto que vamos produzir e acabamos de cadastrar um cliente, então, quando nós vamos vender esse produto. O próximo passo é definirmos qual vai ser o preço do produto que vamos vender para esse cliente. Dentro de comercial, nós temos aqui um módulo chamado orçamento. Esse orçamento ele tem duas funcionalidades. Para algumas empresas que trabalham com produtos seriados, ele é muito utilizado para se definir o valor justo do produto qual é produzido.
Então, dentro desse orçamento, você preenche o cabeçalho com a informação da peça e alguns detalhes específicos do qual ela tem. E nas outras abas, o sistema pode buscar as informações do cadastro da engenharia automaticamente, de forma a facilitar o processo para a montagem ou a definição do preço, o qual esse produto vai ter. Então, uma vez que você coloca o código do produto, preenche algumas informações dos campos obrigatórios e salva essa informação, eu posso clicar com o botão direito nesse orçamento e importar o processo. O sistema me confirma algumas coisas e me confirma a importação. Nesse momento, ele já preencheu automaticamente todos os insumos que foi definido na engenharia e também as mãos de obras. Na aba principal, terão aqui alguns preços de markup, impostos, valores de frete e todos os outros valores que eu devo vincular ao meu preço de custo. Além de eu ter todos os detalhes de custo exato do produto, eu também posso colocar alguns percentuais de lucro entre essas outras observações para se ter o preço do nosso item. Depois, basta gerar a lista de preço e o sistema então vai gerar um cadastro automático lá na nossa lista de preço. Depois de gerado o cadastro na lista de preço, pelo botão aqui que nós acabamos de clicar, temos mais um caso também que é utilizado esse orçamento. Em algumas empresas que trabalham mais com projetos, existem casos onde cada produto que a empresa produz, ou alguns produtos que ela faz, depende de algumas parametrizações passadas pelo cliente. Para a empresa ter uma noção exata de quanto ela vai gastar para se atender esse projeto, então ela pode vir aqui no orçamento e fazer uma formulação de um produto ou de um projeto qualquer para se ter uma noção de custo e passar um orçamento muito mesmo antes de cadastrar na engenharia ou de se vender essa peça. O sistema trata aqui isso, nessa empresa que trabalha com projetos, nós temos aqui a solicitação. Como funciona? Para essas empresas de projeto, ela vai utilizar solicitação, orçamento, insumo e centro de custo. A solicitação é quando um cliente entra em contato e pede orçamento de várias peças. Então, dentro de uma solicitação, eu posso ter várias peças, como você pode enxergar aqui do lado superior direito. Então, essa solicitação vai agrupar todos os orçamentos incluídos a esse cliente. Depois de preenchido essa solicitação, aqui no orçamento, ela vai cadastrar o código, pode preencher o insumo e o centro de custo manualmente ou importar as informações da engenharia para facilitar esse preenchimento. Então, o resto você já viu, onde ele vai identificar mais algumas informações de frete, faturamento, entre outras coisas, valores de frete, depreciação, comissão, entre outros, e vai passar um custo adequado para o seu cliente. Essa informação ela pode ser gerada uma carta proposta. O que é isso? Existe uma tela dentro de comercial chamada carta proposta. Nessa tela carta proposta, será cadastrada as informações dessa solicitação. No momento que você clicar em gerar a carta, o sistema irá preencher uma tela, onde será feito mais algumas observações com relação à informação dessa proposta, ou de valores, de condições de pagamento, e essa carta proposta vai gerar um relatório que será encaminhado para o cliente. Muito bem, cadastramos então os materiais, cadastramos já o nosso produto que vamos trabalhar, cadastramos o cliente que vamos vender esse produto e acabamos de precificar esse produto aqui no orçamento. Falta a gente colocar o pedido de venda. Dentro de comercial, nós temos aqui colocação de pedido, CRM, e temos também, lá em Logística PCP, pedidos em carteira. Qual que é a diferença? Dentro de comercial, colocação de pedido CRM é onde será iniciado o processo de atendimento do cliente. Se chama orçamento de venda, E lá na Logística PCP, pedidos em carteira serão os orçamentos aprovados internamente ou pelo cliente que serão atendidos. Vamos iniciar então pelo comercial. Dentro do colocação de pedidos, o sistema vai abrir a tela. Então, aqui nós temos a nossa tela do orçamento de venda. Aqui serão incluídos todos os orçamentos de venda que serão atendidos. Nós podemos incluir lá então no mais. Temos um cabeçalho na tela onde vamos incluir aqui qual é o cliente. A tela é
é dividida também em duas fases, onde eu tenho a parte superior, que é o cabeçalho do meu pedido, como o nome do cliente, representante, condição de pagamento, prazo de validade, e tem a parte inferior da tela, onde vamos incluir o item referente a esse orçamento. Depois de preenchido alguns campos obrigatórios e salvo o cabeçalho do orçamento, podemos incluir então os itens. Podemos incluir os itens de duas formas. Clicando aqui embaixo, dando uma setinha para baixo, onde o sistema busca para nós o cadastro de estoque, né? Onde vamos escolher qual que é o item que queremos incluir, as quantidades necessárias que vão atender esse orçamento e o valor unitário. Note que nesse momento ele trouxe um valor unitário. Dentro do orçamento de venda, sempre quando eu incluir um item manualmente, o sistema vai trazer o valor que estiver cadastrado na minha lista de preço. Tá? Eu posso ter na minha lista de preço várias revisões e vários preços. Porém, o sistema vai trazer para nós o que estiver ativa. Se ele não tem uma lista de preço, eu posso colocar manualmente. Depois de incluído o item e salvo aqui no nosso orçamento, apenas para frisar o item da lista de preço, existe um botão aqui onde nós podemos buscar da lista de preço. Quando se clica aqui, então, o sistema abre uma tela de cadastro da lista de preço. Basta eu clicar duas vezes no item desejado e o sistema preencherá o orçamento automaticamente. Dentro aqui do orçamento de venda, ainda é importante frisar que, uma vez colocado aqui o cabeçalho com relação ao cliente que vai se atender, nós temos aqui outras abas, como a posição do cliente, onde para esse cliente estar sendo atendido, eu posso buscar um período qualquer e consultar. O sistema vai trazer desse cliente os itens mais vendidos por quantidade, por valor, as últimas compras que ele realmente efetuou com a nossa empresa, e se houve algum atraso dentro do financeiro, se existem títulos desse cliente lá no meu financeiro com pendências, o sistema também vai mostrar para nós aqui nessa tela. O acompanhamento de follow-up é para você ter observações com relação ao orçamento de venda enquanto ele não virou um pedido ainda, ou enquanto ele não foi para a carteira. E histórico dos pedidos são todos os pedidos que eu coloquei via orçamento. Então, todo orçamento que vai para a minha carteira, ele some da tela de orçamento e vai para a aba de histórico. Muito bem, então já colocamos agora, já cadastramos o nosso material, fizemos uma estrutura de engenharia com esse material, cadastramos um cliente que vamos vender o produto, vimos também a montagem de preço desse produto que estamos produzindo que vamos atender esse cliente. E agora acabamos de ver a forma de colocarmos um orçamento. Esse orçamento de venda ao qual vamos colocar, ele vai para a carteira de pedidos. A programação de fábrica, o PCP, a pessoa responsável pelo atendimento desse pedido, ele vai saber que existe esse pedido uma vez ele estando lá na carteira. Enquanto ele estiver aqui no orçamento de venda, ele é simplesmente um orçamento mesmo, ainda não está documentado dentro da empresa. Aqui, para nós mandarmos para a carteira, existe uma questão com relação ao workflow. No momento de nós clicarmos aqui no botão aprovar o orçamento, o sistema vai solicitar aqui uma confirmação e vai gerar uma tarefa, um workflow para um usuário já pré-determinado para fazer a validação desse pedido, seja por causa do cliente, alguma pendência financeira ou qualquer outra observação que o cliente tenha necessidade. Ele também pergunta se eu quiser enxergar, ele faz uma nova pergunta para que se eu quiser fazer uma consulta com relação ao status desse workflow, nós podemos acessar aqui então, no meio da tela, a liberação pendente, ou ainda até mesmo cancelar esse workflow. A pessoa responsável que tem a função de liberar esse orçamento, esse pedido, quando ela acessar o sistema com seu usuário e senha, ela vai receber uma tarefa aqui na frente. Ou ela pode acessar o pedido diretamente ou já estar na tela de pedido e enxergar aqui pelo liberações pendentes, que estará listado aqui todas as pendências que ela tem que enxergar. O sistema mostra qual que é o pedido e o orçamento, ela faz a verificação e uma vez aprovado, ela vai alterar o status aqui no canto inferior esquerdo. E no canto inferior direito, ela vai salvar essas observações. Após isso, então, o usuário pode enviar o pedido para a carteira. Ele vai clicar então em gerar pedido. O sistema confirma e imprime o orçamento de venda que pode ser enviado automaticamente para o cliente, caso seja desejado. O sistema confirma se ele quer realmente enviar o pedido para a carteira. E aqui nós podemos imprimir, exportar ou enviar este orçamento para o cliente como confirmação da venda. Depois de aprovado, o orçamento some da tela
e vai para a carteira. Agora só é possível visualizá-lo dentro da aba de históricos. Uma vez aprovado o orçamento, então ele vem para a carteira. Dentro de pedidos em carteira, nós temos então agora o nosso orçamento de venda aprovado. Aqui ele traz o kit caneta soberana que acabamos de colocar. Dentro dessa tela é onde o responsável pelo planejamento, pelo pedido, pelo processo produtivo, a ter a obrigação de criar ou simplesmente já liberar para faturamento um determinado pedido. Ou seja, o responsável tem acesso à tela, vê quais são os vencimentos do orçamento ou do pedido de venda, que está aqui já documentado, e daqui ou ele libera para se emitir um romaneio e posteriormente faturar o pedido porque já tem um saldo de estoque, ou ele vai rodar o planejamento para que o sistema veja se eu tenho realmente saldos desse produto para atendê-lo e se eu preciso produzi-lo ou comprá-lo para atender esse pedido. Dentro dessa mesma tela, nós temos então aqui a nossa aba de planejamento. Na tela de planejamento, nós temos na parte superior aqui todo o cadastro de estoque. Todos os meus itens acabados, semi-acabados, os produtos. No meio da tela, nós temos informações técnicas do estoque. Quantidade mínima, quantidade múltipla, a frequência de planejamento. E na parte inferior aqui nós temos as necessidades. Então, para cada item que nós buscarmos aqui em cima, o sistema vai mostrar aqui embaixo as necessidades. Então, se eu clicar em cima de um item que tem uma necessidade, o sistema mostra aqui a data prevista de entrega, a sua necessidade, se já está em produção e qual é o seu saldo. Aqui nessa tela é onde o responsável vai ver as necessidades desse produto. Essa tela de cadastro de pedidos que nós temos aqui, que é a nossa carteira de pedido, ela é revisada, vista e analisada pelo planejamento. Então, o usuário responsável, no momento que ele planeja os itens, ele pode planejar para um único pedido, para um único item ou até mesmo para toda a carteira. Vou rodar para toda a carteira para nós vermos. O sistema faz as confirmações se eu quero rodar ou não o planejamento. Faz toda a análise da minha carteira e olha, desses pedidos de venda que nós precisamos entregar para o cliente, tem algum produto que eu não tenho em estoque? Então ele vai gerar as necessidades de produção. Para gerar essas necessidades de produção, ou seja, para eu produzir esses produtos e atender esse pedido, eu vou precisar comprar alguns materiais. Se eu não tiver os materiais para produzir esse produto, o sistema já gera aqui uma sugestão de compra, mostrando os materiais que precisamos comprar para atender esse pedido. Depois de planejado, o sistema gerou as necessidades, então nós podemos liberar aqui os pedidos de compra. No momento que nós liberamos as compras, ele faz as confirmações e após isso ele gera todos os pedidos de compra referentes às necessidades mostradas. Caso tenha algum problema no cadastro deste fornecedor, ou seja, se o produto não tiver uma lista de preço, ele vai dizer que, olha, o produto está com valor unitário zerado, porém vai gerar o pedido. Então ele gerou lá na nossa tela de pedido de compra, que já vamos ver adiante, vai existir um pedido desse material com o valor zerado, mas o sistema já vai gerar esse pedido automaticamente. Pode existir o caso do produto quando nós necessitamos comprar para atender esse pedido de não tem um fornecedor. Então o sistema vai mostrar para nós aqui nesse relatório e vai dizer que o pedido não foi gerado porque não tem um fornecedor incluído ao material. Depois de liberado as compras, nós podemos liberar já a produção também. Então dessa tela, além de ele planejar e enxergar todas as necessidades, ele já gera os pedidos de compra e aqui também ele já gera as ordens de fabricação. Ele faz toda a avaliação das estruturas da engenharia entre os itens acabados e semi-acabados, conclui o processo, e aqui na aba carteira de produção, ele mostra para nós todas as ordens de fabricação dos produtos acabados e semi-acabados que precisamos produzir para atender o nosso orçamento de venda. Bom, já cadastramos então os materiais, cadastramos os produtos que vamos trabalhar, que vão utilizar esses materiais, cadastramos um cliente o qual nós vamos vender, já vimos a formulação do preço para atender esse cliente também, dentro de uma lista de preço ou dentro de um projeto específico.
E também agora acabamos de ver o orçamento de venda, onde fizemos um orçamento básico com o nosso cliente, aprovamos esse orçamento com o financeiro ou com uma pessoa responsável, enviamos para a carteira. E na carteira nós rodamos um planejamento, onde o sistema enxergou as necessidades de produção dos produtos e de compra dos materiais que temos a necessidade de utilizar para produzir esses produtos. Agora, como o sistema gerou os pedidos de compra, vamos ver então como ficou os pedidos de compra. Aqui em compras, nós temos então o pedido de fornecedor. É evidente que para trabalharmos com o pedido de fornecedor, nós precisamos ter cadastro de fornecedor. Aqui em compras também temos o cadastro de fornecedor. Nessa tela serão cadastrados os fornecedores, o qual vão atender a nossa empresa, de produtos ou de itens de revenda, de uso em consumo, entre outros, né? Temos duas abas, a aba geral, onde traz informações básicas com relação ao fornecedor, e também temos a aba de itens homologados, que pode trazer já um pré-cadastro dos itens que esse meu fornecedor me vende e que são efetivamente homologados. Na tela de pedido de compra, ela também é dividida em duas partes. Um cabeçalho, onde temos aqui o número pedido, CNPJ, endereço, cidade, e temos aqui embaixo a grid, onde traz as informações dos itens. A diferença aqui entre algumas telas, principalmente com relação a de orçamento de venda, é que lá nós trabalhamos o cabeçalho e depois incluímos os itens aqui embaixo. Nessa tela, o cabeçalho funciona mais como uma visualização das informações do pedido que temos embaixo. Quando formos incluir um pedido, devemos sempre incluir pela grid, pela região, pela parte de baixo da tela. Apenas alguns campos como observação, algum prazo de entrega, ou comprador que devemos preencher manualmente a parte superior da tela. Quando rodamos o planejamento do sistema, ele pode gerar para nós ou um pedido de compra, ou ele pode gerar para nós uma requisição interna de compra. Neste caso, dá para se alterar o parâmetro e tentar atender a necessidade o qual o cliente vem desejar. O importante saber é que quando é gerado requisição interna de compra, isso obriga sempre ao comprador, responsável pelo compras da empresa, ter que fazer uma cotação ou uma validação antes. Para empresas que têm listas de compra já pré-definidas, muitas vezes é mais fácil se planejar e gerar os pedidos de compra automaticamente, pois não precisam de validações e nem de cotações. Ou compras desta tela, ele já libera e manda automaticamente para o fornecedor. Como funciona a parte de compras dentro do sistema? Eu tenho aqui dentro de compras ainda a tela de requisição interna de compra, onde além de vir as requisições que o planejamento pode gerar, pode ser incluída manualmente as requisições internas pelos usuários. Solicitação de compra de peças, de produtos, material de uso em consumo, fora planejamento. Então, eles vão preencher aqui um cabeçalho, onde vai colocar qual que é o número da requisição, qual é o setor que está sendo atendido, vai colocar a pessoa responsável, qual que é o requisitante, para que é essa utilização. Existem casos de empresas que o próprio setor de compras faz as requisições internas. Então, nesse momento, ele já pode até incluir o fornecedor, mas não é um campo obrigatório, que por muitos casos, quando um usuário normal vai colocar uma requisição interna de compra, ele ainda não sabe qual fornecedor que vai utilizar ou que vai ser comprado, então ele deixa em branco. Então pode-se colocar os itens. Nessa grid de itens, ele vai incluir o item que puxa lá diretamente do cadastro de estoque. O sistema preenche a informação, ele vai colocar uma quantidade, vai pedir uma data de entrega e vai gerar então a requisição. Ok? Cabe uma observação com relação a telas do Octopus, tanto para cadastro quanto telas de funcionalidades, de orçamento de venda, requisição interna de compra, entre outras. Os campos em negritos no cabeçalho são campos obrigatórios que eu devo preencher. E os campos pintados nas grids em azul ou em outras cores também são obrigatórios. As requisições internas ou pedidos de fornecedor podem ser cotados. Dentro de compras, nós temos então aqui a tela de cotação. Dentro dessa tela de cotação, além de vir aqui e incluir uma cotação manualmente, onde o usuário vai colocar para qual fornecedor, quais são os itens ele quer cotar, ele pode ainda importar de um orçamento
que é onde a gente viu lá a precificação dos produtos. Ele vai mostrar para nós os orçamentos e os itens o qual eu quero importar para a cotação. Ele pode importar a requisição interna de compra, essa requisição o qual nós acabamos de colocar lá, de forma a não precisar ficar preenchendo manualmente várias vezes a mesma coisa. Então aqui na cotação nós podemos fazer essas importações no orçamento, da requisição interna de compra e também do pedido, onde eu posso importar o pedido, todos os itens do pedido para a nossa cotação e executar as cotações. O legal da importação, do orçamento, da requisição do pedido é que o sistema preenche automaticamente qual é o fornecedor e quais são os itens. E o sistema possibilita que eu possa cotar vários itens com um fornecedor, vários itens com vários fornecedores, ou um item com um fornecedor ou um item com vários fornecedores. O sistema manda e-mails automáticos. Depois que eu faço as cotações, aprovo as cotações, além do sistema me emitir um mapa de cotação mostrando qual é a cotação mais barata, eu posso tanto gerar uma requisição interna de compra, como posso também gerar um pedido automaticamente. Cabe frisar que para os pedidos que são cotados e depois viram pedidos novamente, o sistema exclui o pedido antigo e gera um pedido novo. Muito bem. Como temos agora o nosso pedido de compra pronto, então vamos poder enviá-lo ao nosso fornecedor. Ok? Então, o sistema tem aqui algumas ferramentas aqui no cabeçalho, como imprimir e enviar por e-mail. O sistema só permite que nós enviemos um pedido para um fornecedor se nós tivermos uma liberação. Aqui também existe um workflow, onde o sistema gera uma pendência, né, uma obrigação a uma pessoa, a um terceiro, fazer a verificação se efetivamente podemos comprar e liberar esse orçamento, esse pedido de venda. Ele visualiza o workflow, aprova, salva, e no momento que ele aprova, então os botões ficam liberados para que eu possa imprimir ou enviar o nosso pedido. Segue aqui o layout do pedido que eu posso imprimir e o que o meu fornecedor vai enxergar. Muito bem, depois de cadastrados os materiais no nosso estoque, estruturada a engenharia do nosso produto, cadastrado o cliente o qual queremos vender, fizemos o levantamento de preço quanto o preço do nosso produto custa, colocamos um orçamento de venda para o nosso cliente, aprovamos, enviamos para a carteira e planejamos esse pedido. O sistema gerou algumas necessidades de produção e de compra. Liberamos as necessidades de compra, viemos à tela de pedido, vimos a tela de requisição, vimos a tela de cotação, que pode cotar tanto uma requisição como um pedido, e acabamos de liberar um pedido de compra para o fornecedor. Agora, precisamos dar entrada nesses materiais. Dentro de compras, nós temos então o modo de entrada de nota fiscal de compra. O caminhão chegou à empresa, o motorista entregou a DANF, e no momento que o usuário pegou a DANF, olhou qual era o fornecedor, preencheu o fornecedor, o sistema carrega na parte inferior aqui da tela os pedidos. Como funciona essa entrada de nota? Ela é separada em 3 partes. A parte do cabeçalho da nota, com o fornecedor, data de emissão, o número da nota fiscal, série. A parte do meio, que são a grid dos itens, quais são os produtos que estão chegando. E a parte inferior da tela são os pedidos de compra que eu tenho para o fornecedor, o qual estou vinculando a minha nota. Toda vez que eu carregar um fornecedor lá em cima, o sistema irá trazer para nós aqui embaixo todos os pedidos que eu tenho vinculado a esse fornecedor. Como ele vai estar com a nota na mão, ele já vai saber qual é o pedido. Vai preencher ali número, série. Depois ele vincula os pedidos e efetua a entrada da nota fiscal com os materiais que foram comprados. Cabe uma observação na entrada de nota. Dentro do cadastro de estoque dos materiais, o qual nós vimos lá no início, eu posso vincular a esse cadastro desse material, o qual a gente trabalha, uma inspeção de qualidade. Então aqui nós temos o plano de inspeção, onde é um pré-cadastro que nós já pré-definimos. Este pré-cadastro fica em qualidade, dentro de cadastro, qualidade, inspeção de entrada, cadastro de inspeção da entrada. Aqui será definida pela qualidade todos os procedimentos e o que deve ser verificado
do produto qual estou trabalhando uma vez utilizada essa inspeção. Data de validade, entre outras informações. Se a nota fiscal qual estou dando entrada tem um produto e este produto tem uma inspeção de qualidade vinculada a ele, o sistema não vai disponibilizar esse material automaticamente. Ele vai direcionar para um estoque em qualidade, onde alguém vai ter que fazer a inspeção desse produto para depois efetuar a entrada. Lá dentro da qualidade, nós temos a inspeção de entrada. Depois de dada a entrada da nota, os itens que têm inspeção será listado nesta tela, onde o usuário irá fazer as inspeções e então o sistema faz a liberação. Dentro de logística PCP no cadastro de estoque, lá onde a gente viu agora há pouco, existe uma aba chamada localização. Dentro desta aba localização, o sistema mostra para nós todos os locais e quantidades que eu tenho desse determinado material. Quando eu dou entrada na nota, ele gera automaticamente o lote automático, caso eu não preencha, e também já leva para o estoque de qualidade. Após feita a inspeção de qualidade, o sistema move automaticamente esse item para o almoxarifado. Note que temos também o local de produção, é onde vamos movimentar o material para a produção, que vamos ver em seguida. Muito bem, depois de cadastrar os materiais, os produtos que vamos vender, o cliente, fizemos um orçamento de venda, aprovamos, geramos um pedido para o nosso cliente, planejamos esse pedido e o sistema gerou as necessidades de compra e de produção. Como já fizemos os pedidos e já demos a entrada dos pedidos, falta agora então a emissão das ordens de fabricação. Então, do nosso kit caneta soberano, qual nós planejamos, nós temos aqui então a carteira de produção. Aqui estarão todas as ordens de fabricações emitidas pelo sistema. Então ela vai trazer para nós já o lote automático que ele vai gerar, o número das OPs. Cabe uma observação que em casos, geralmente a empresa tem o número do lote e o lote para o sistema é o mesmo número da ordem de fabricação, ou a OP, como queira. Aqui nós vamos emitir a ordem de fabricação. Ao selecionar a ordem de fabricação desejada, o sistema pede uma confirmação e emite a OP, a ordem de produção, onde essa OP vai vir lá os produtos, os materiais e também lá as observações e condições o qual precisam ser tratadas para produzir, até mesmo podendo trazer o desenho do material desejado. Cabe salientar que muitos clientes possuem ordem de fabricação ou layouts dessa ordem de fabricação diferentes. Tá? Depois de emitida esta ordem de fabricação, já temos o material que acabamos de dar entrada, precisamos produzi-la. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a caneta Soberana Top, que é um semi-acabado utilizado para montar o kit caneta Soberano. Vamos pegar aqui, então, a ODF 1774 de 5 unidades. Dentro de logística PCP, nós temos aqui Movimenta Estoque. É aqui onde vamos fazer a movimentação do material para a nossa produção. Na aba Material para a Produção, nós vamos aqui no botão chamado Ordem de Produção. E aqui nós vamos incluir qual é a ODF, ou ordem de fabricação IOP que vamos trabalhar. E vamos incluir aqui também a quantidade de peça que ela será utilizada. Aqui embaixo se coloca o estoque. Então, nós temos lá o almoxarifado principal, onde nós temos os nossos insumos, os produtos, e nós vamos vamos movimentá-los para a produção. Uma vez vinculado ao DF e aos estoques, o sistema vai trazer aqui para nós os produtos, os materiais e as quantidades necessárias que são utilizadas para a produção. Ao eu selecionar alocar o material, o sistema automaticamente tira o saldo daquele produto do almoxarifado e joga para a produção. Depois de movimentado, nós podemos então fazer os apontamentos. Dentro de apontamento, nós temos apontamento de produção. O usuário deve acessar com o seu usuário e senha. E neste momento, nós vamos produzir o nosso produto. Depois de cadastrados os insumos, as estruturas, os clientes, colocamos um pedido desse cliente com a estrutura que montamos.
planejamos este pedido para esse cliente, o sistema gerou as necessidades de compra de materiais e também de produção, compramos os materiais, demos as entradas na nota, fizemos a inspeção de qualidade e movimentamos esse material lá para a produção. Agora, nós vamos pegar aquela ordem de fabricação que foi emitida e vamos apontá-la. O que é isso? Vamos dizer a hora que vai ser iniciado o processo produtivo e finalizado. Aqui na aba Abertos, nós temos aqui algumas abas onde mostra as abertas, as OS já iniciadas, o histórico das OS já apontadas, as paradas que possam ter sido ocorridas dentro do processo de produção e mais algumas configurações com relação aos apontamentos. Na aba Abertos, nós vamos clicar aqui em Atualizar. O sistema mostra para nós todas as ordens de fabricação que podemos trabalhar e apontar. Cabe uma observação. Só vai aparecer uma ordem de fabricação para eu apontar caso lá na engenharia nós tenhamos vinculado uma máquina. Esta máquina que tenhamos vinculado ao nosso processo, à nossa estrutura de engenharia, ao cadastrarmos essa máquina, ela deve estar devidamente configurada, marcada como apontar. Se esta máquina não estiver definida como apontar, ele não aparece no apontamento para nós. Aqui nós selecionamos então a ODF que queremos e apontamos. O sistema traz todas as operações, todas as condições D vinculadas na minha engenharia, que eu tenho uma máquina vinculada a ela, vão aparecer para nós aqui fazermos o controle do processo produtivo. Vamos iniciar o setup. Vamos iniciar o setup. O sistema vai apontando tarefa por tarefa. Finalizar o setup. O setup é uma preparação do local de trabalho, é uma preparação antes de se trabalhar. Então, antes do processo produtivo, antes da máquina começar a confeccionar, trabalhar, bater, cortar, ou até mesmo o usuário começar a montar, começar a polir, um serviço manual que seja, ele precisa fazer uma organização do seu setor, limpar, colocar uma ferramenta, ajustar a máquina. Esse procedimento se chama setup. Depois de ajustado esse tempo, então ele vai iniciar a produção. O sistema vai fazendo os procedimentos um a um e vai identificando aqui na parte inferior da tela os históricos desses apontamentos. Cabe uma observação. O último processo lá na engenharia, quando estamos cadastrando o processo do nosso produto, ou seja, a estrutura deste produto, a última operação condição D, nós colocamos como 999. Quando nós parametrizamos o processo como a última operação sendo 999, o sistema vai entender no momento do apontamento que esta é a última operação. É o momento que ele vai poder encerrar esta ordem de fabricação e fazer as movimentações de materiais. Dentro do sistema, quando você finaliza o processo de apontamento, o sistema baixa todos os insumos utilizados para a sua produção, que foram alocados para ele, lá na produção, alimenta o estoque com o produto acabado automaticamente e encerra a ordem de fabricação lá na nossa carteira de produção. Ainda aqui na tela, nem comentei, nós podemos fazer as paradas, aqui identificar as paradas ou desmanchar os pacotes. O que são os pacotes? Notaram que quando eu selecionei esta ordem para apontá-la, eu selecionei todas as operações e apontei todas de uma única vez. Muitas vezes o setup eu posso fazer para todas de uma única vez, porém depois eu preciso fazer o apontamento, processo passo a passo. Para que eu consiga apontar depois de iniciado passo a passo, eu preciso vir aqui em pacote e desmontar o pacote para que ele possibilite que eu faça o apontamento de operação a operação. Aí o sistema, no momento de finalização da produção, ele pergunta a quantidade de peças boas, se dentro das quantidades do que nós estamos produzindo teve algum refúgio ou algum retrabalho e permite que eu faça o apontamento. Recapitulando rapidamente, depois que cadastramos os materiais, montamos a estrutura da engenharia, do produto que queremos produzir, cadastramos o cliente para quem queremos vender esse produto, definimos um preço ao qual vamos cobrar por esse produto, colocamos um orçamento de venda ao qual nós vamos atender a solicitação desse produto para o cliente, aprovamos
esse orçamento de venda para uma pessoa responsável, por uma pessoa responsável. Lá na carteira de pedidos, nós rodamos um planejamento deste produto. O sistema gerou necessidades de compra e de produção. Liberamos as necessidades de compra, onde o sistema já gerou automaticamente os pedidos de compra. Fomos aos pedidos de compra, cotamos os pedidos, vimos requisição interna de compra, demos entrada na nota dos pedidos que enviamos aos fornecedores. Desses produtos que entraram, nós vimos a inspeção de qualidade. Depois nós fizemos a movimentação desses produtos do estoque principal para o estoque em produção. Pegamos a ordem de fabricação, emitimos ela, desses produtos do qual nós fizemos a movimentação, e fizemos os seus apontamentos, a hora que ela iniciou e a hora que ela finalizou. Muito bem, agora nós temos o saldo do estoque do produto que nós produzimos e já podemos vender. A forma para faturar, para emitir uma nota fiscal desse orçamento de venda que colocamos, pode ser feita de duas formas. Dentro de faturamento, nós temos então a emissão de nota fiscal. A tela de nota fiscal se resume também em 3 fases, ou em 3 pedaços. O cabeçalho, onde eu tenho informação de qual que é o cliente, o município onde ele é, a transportadora que vai ser atendido, a operação contábil qual é trabalhada com ele, alguma observação, data de emissão. Nós temos no centro da tela as informações dos itens, o qual nós vamos emitir essa nota fiscal. Temos aqui também algumas abas de itens consignados. O sistema trabalha com itens consignados, tanto no tratamento do item que eu enviei para um fornecedor que vai me devolver esse material, como até mesmo o item o qual nós recebemos consignadamente, vamos trabalhar, depois vamos devolver, né? Emitir uma nota de devolução. Temos aqui uma aba de nota de serviços e aqui nós temos lote, que o sistema vai trazer todos os itens disponíveis pelo lote desejado. Temos na parte inferior da tela os campos onde o sistema calcula os impostos, redução, base e os valores. Como que o sistema calcula essas informações, tanto para a entrada de nota, que nós vimos agora há pouco, como para a emissão da nota fiscal? O sistema trabalha aqui no cabeçalho com um campo chamado operação contábil. O que a operação contábil faz? Dentro de contabilidade, nós temos aqui cadastro de operação contábil. É nesse cadastro onde nós vamos definir como será calculado, o que será calculado e de que forma será feito isso, até mesmo os lançamentos que serão feitos na entrada ou na emissão de nota, ou ainda até no trabalho no financeiro. Então, essa tela eu tenho aqui o cabeçalho, onde me traz qual que é o código da operação contábil e a CFOP que eu vou vincular essa operação contábil. Para essa operação contábil que será utilizada tanto na emissão de nota, numa entrada de nota, eu vou dizer se ela vai gerar um título no meu financeiro, se ela vai movimentar o estoque, se ela vai fazer o rateio do frete, né? Ou seja, quando eu estiver dando entrada na nota ou estiver emitindo uma nota, eu quero que automaticamente o sistema gere um título no meu financeiro. Então, eu vou dizer que essa operação, quando eu estiver utilizando, ela vai gerar título. Então, eu devo selecionar gerar título no financeiro. Movimentar estoque. Se eu tiver marcado movimentar estoque, no momento que eu estou dando a entrada na nota ou emitindo a nota, o sistema vai fazer a baixa ou alimentar o meu estoque automaticamente. E o frete ele vai fazer o rateio e o cálculo do valor do frete pelos itens. Aqui ao lado direito nós temos aqui onde vamos dizer que essa operação pode ou não aparecer nas telas onde eu posso trabalhar com ela. Ou seja, quando eu estiver cadastrando uma operação contábil, eu posso definir que essa operação contábil só vai ser utilizada na entrada de nota, na emissão de nota, no meu financeiro, contas a pagar, contas a receber, lá na minha entrada de conhecimento de frete ou no meu modo de importação. Se eu selecionar todos, em todas as telas eu vou ter acesso a essa operação. Se eu não selecionar todos, um exemplo, entrada de nota fiscal. Na emissão de nota fiscal eu nunca vou conseguir utilizar essa operação, porque ela não vai aparecer lá. Mais ao meio da tela nós temos aqui então a parametrização dos impostos. Quando eu utilizar essa operação contábil, eu vou dizer que essa operação contábil vai calcular IPI, ICMS e vai ter mais alguns outros cálculos, algumas outras observações. Ok? E também aqui embaixo tem a parametrização dos lançamentos contábeis. Se a empresa tem contabilidade externa, ela não precisa fazer os lançamentos contábeis. O contador vai fazer isso pelo seu sistema lá
pessoalmente. Caso a contabilidade seja dentro do sistema, eu vou identificar aqui os débitos e créditos e vou dizer, para quando eu for dar a entrada numa nota, emitir uma nota, dar entrada no conhecimento de frete ou pagar um título, quais são os lançamentos contábeis que serão feitos, os débitos e os créditos. Muito bem, voltando à emissão de nota fiscal. Então, conforme a operação contábil que eu vou vincular na nota, serão calculados os impostos da entrada da nota. Essa nota fiscal, ainda eu posso, quando estiver sendo preenchida, eu posso definir aqui algumas condições de pagamento. Essas condições de pagamento já podem vir pré-definidas lá do nosso pedido de venda ou do nosso romaneio de carga. Ou eu posso vir aqui ainda, clicar em parcelas manuais e alterar manualmente. Temos aqui também dados adicionais da nota fiscal, que tem informações de transportadora, quantidade, volume, frete, e assim como algumas informações também de confirmação do envio da nota fiscal eletrônica. Para emitir essa nota fiscal, ou eu posso carregar ela de um pedido, ou seja, para a nota fiscal que nós estamos trabalhando, eu posso vir no botão pedido e o sistema disponibiliza todos os pedidos que eu tenho para esse cliente. Ao eu selecionar o pedido com 2 cliques e dar um Enter, o sistema irá carregar para nós os itens da nota. Posso carregar também essa nota fiscal pelo romaneio de carga. E lá em expedição, romaneio. Em muitas empresas dentro do fluxo produtivo, quando se finaliza o apontamento de produção, o material vai entrar dentro do estoque. A pessoa responsável pelo estoque recebe esse material do apontamento, faz alguma habilitação e ela preenche o romaneio de carga. Depois que ela Dentro desse romaneio de carga, ela vai identificar os pedidos daquele produto que está sendo dado entrada no estoque e vai carregá-los aqui no romaneio. Depois de carregar todos os pedidos referentes àquele cliente, ele vai liberar para faturamento e vai encaminhar para o responsável do faturamento emitir a nota fiscal. Então, aqui na emissão de nota fiscal em dados adicionais, a pessoa responsável vai importar o romaneio. O sistema solicita qual que é o número do romaneio e carrega automaticamente a nota pelo romaneio. Eu posso carregar a nota de 3 formas. Primeira, pelo pedido de venda. Eu seleciono qual é o pedido e o sistema carrega a minha nota automaticamente pelo pedido de venda. Segundo, pelo romaneio de carga. Eu seleciono qual que é o romaneio que foi separado lá para um responsável e o sistema preenche a nota automaticamente pelo romaneio. E também manualmente. Existem casos que vai ser necessária a inclusão de uma nota manual, onde eu vou preencher todas as informações, cabeçalho, nota e imposto, manualmente. Depois que eu emitir a nota fiscal, que eu envio a nota fiscal, ela vai para a Receita, faz a documentação, eu devo consultar a nota. No momento que eu consulto a nota fiscal, o sistema vai lá na Receita, pega as informações dessa nota, vê se a Receita deu um OK. E se lá na Receita estiver tudo OK, o sistema vai habilitar a nossa nota como impressa, vai fazer a baixa do estoque do material que acabamos de produzir e acabamos de faturar, e também já vai gerar para nós automaticamente um título lá no financeiro, uma conta a receber. Então, lá no nosso financeiro, contas a pagar e contas a receber, tanto das notas de entrada, quando nós demos entrada, e dependendo da operação contábil que utilizamos, o sistema gerou os títulos a pagar dos pedidos de compra, nós teremos também as a receber, onde estará listado aqui todos os títulos que nós tivermos a receber. Inclusive obedecendo às condições de pagamento e vencimento, onde uma nota que eu estou emitindo, se ela foi vendida em 3 ou 4 parcelas, o sistema vai emitir do documento, que é o número da nota que será gerada, as parcelas necessárias para ser atendido daquela nota fiscal. Dentro do financeiro, depois de emitida a nota fiscal que veio para o meu financeiro, a pessoa responsável pelo financeiro vai trabalhar as contas a pagar e contas a receber. Então, nós temos aqui a aba contas a pagar e contas a receber. Tudo que eu tenho a pagar ou tudo que eu tenho a receber estará dividido por essas abas. E dentro dessas abas, eu posso selecionar os títulos o qual eu desejo. O sistema pergunta qual banco eu quero trabalhar. E então,
Clicando com o botão direito em cima do título, ele vai abrindo as opções. Se eu quero pagar o título automaticamente, se eu quero enviar para descontados, para recebidos, se eu preciso dividir esses títulos em parcelas, condições e valores, eu posso vincular cheques. Dentro do meu financeiro existe um cadastro de cheques, onde eu posso incluir os cheques que eu recebi de clientes ou de fornecedores e vinculá-los e pagá-los, trabalhá-los com outros títulos. E principalmente a parte de KNAB, onde eu posso selecionar vários títulos e gerar e enviar para o banco. O sistema vai pegar esses títulos, vai gerar um arquivo, o qual eu vou disponibilizar lá no site do banco. Após um período, eu vou nesse mesmo site, busco o retorno desse arquivo. Aqui no financeiro, o sistema vai mostrar para nós, nas abas de KNAB de cobrança, ou aqui no KNAB Banco, irá identificar todos os títulos que vieram do banco e será colorido. Tudo que tiver verde, o banco aceitou, está ok, e o meu cliente ou fornecedor já executou o processo de pagamento ou recebimento. Se estiver em laranja, quer dizer que o banco identificou, recebeu, está ok, porém ainda falta a efetivação do pagamento ou recebimento. Se estiver em vermelho, é porque efetivamente ocorreu algum problema de cadastro, CNPJ ou alguma informação. Eu devo estornar este título para a carteira novamente, ajustar o que está correto, talvez até entrar em contato com o banco e depois gerar um novo arquivo de cobrança. Para final do fluxo, tem toda a parte contábil, as emissões de nota, as entradas de nota, assim como os pagamentos e recebimentos geraram lançamentos contábeis. Então, o usuário contábil terá toda a possibilidade de fazer os balancetes, as verificações, as razões, os diários, inclusive gerar os SPEDs contábeis e fazer o fechamento contábil. Cabe como observação, já falando de contabilidade, que as máquinas que nós utilizamos, as ferramentas, cadeiras, materiais de escritório, o sistema pode controlar isso todo via um patrimonial também, onde ele contempla o cadastro desses bens e também a depreciação desses bens. Eu tenho também aqui um menu de relatórios, onde eu posso obter todas as informações via relatórios do sistema. Cada menu eu tenho os relatórios de compras, eu tenho meu relatório da engenharia, os relatórios de faturamento, relatórios de financeiro e assim sucessivamente. Além disso, eu ainda tenho também aqui o módulo de RH. O RH, dentro do sistema, não contempla a folha de pagamento. Porém, ele me dá um controle do cadastro, informações como vale transporte, linhas de ônibus, entre outros controles que eu posso ter desse funcionário. A parte de SESMIT me traz toda a parte de segurança do trabalho e medicina do trabalho, onde eu posso ter todas as partes de as cartas ASO, os PMSO e alguns controles com relação a CAT, EPC, PPRA, entre outras informações. Dentro de todo esse processo, como finalização, além dos relatórios que acabamos de ver, existe também fluxo de caixa, onde dentro da ferramenta de fluxo de caixa, um administrador da empresa ou até mesmo de algum setor pode obter informações com relação ao resultado da empresa. Onde o sistema carrega e traz para ele um fluxo de caixa, analisando tudo o que eu tenho a pagar, tudo que eu tenho a receber, ou ainda olhando aqui o pedido do fornecedor e o pedido de cliente. Além de ele montar o fluxo de caixa e me dar uma previsão do que eu tenho a pagar e o que eu tenho a receber, ele consegue incluir aí os pedidos de compra que eu ainda não comprei, mas vou ter que pagar, e os pedidos de venda que eu ainda não recebi, mas vou receber, de forma a eu ter uma análise real do meu fluxo de caixa. O sistema trabalha com multiempresa. Na parte superior esquerda do sistema, nós temos aqui algumas informações, no nosso exemplo, apenas uma empresa. Vários clientes trabalham com multiempresa. Eu tenho uma matriz e várias filiais. O sistema integra todas essas empresas de uma certa forma. Todos os cadastros principais, como cliente, fornecedor, estoque e engenharia, são os mesmos, diferenciando apenas as coisas específicas de cada empresa, como pedido de compra, o orçamento de venda e pedido de venda. O financeiro pode ter a possibilidade de enxergar tudo agrupado. Então, contas a pagar e contas a receber, além de eu enxergar de cada uma separada, eu posso ter
um único local que enxerga todos e ter uma visualização macro de todas as empresas. Finalizando o vídeo, então nós vimos dentro do processo de montagem do sistema, ou dentro do fluxo do sistema, o cadastro de estoque dos materiais, o qual nós vamos utilizar para trabalhar com a empresa, o cadastro dos processos e de engenharia e estrutura dos produtos, o qual vai utilizar esses materiais, o cadastro do cliente, o qual nós vamos vender o produto que vamos produzir. Nós vimos também a montagem do preço do produto, o que vai ser produzido, né? E vamos atender o pedido do nosso cliente. Nós vimos o orçamento de venda, que é a entrada do pedido do cliente para a empresa. Nós vimos a liberação via workflow desse orçamento para um responsável. Depois de liberado, nós enviamos para a carteira de pedido, onde lista todos os pedidos pendentes da empresa. Lá na carteira, nós fomos na aba de planejamento, rodamos o planejamento para a nossa empresa. O sistema gerou todas as necessidades de compra e de produção para atender a necessidade da carteira. Cabe uma observação que eu poderia ter no cadastro de estoque alguns itens com estoque mínimo e o sistema poderia gerar necessidade de compra de produtos sem mesmo ter a necessidade para atender um pedido de venda. Depois que rodamos o planejamento e liberamos os pedidos de compra, nós fomos à tela de pedido de compra e fizemos vimos cotações e requisições internas de compra. Enviamos o pedido, vimos o relatório para envio do pedido de compra para o fornecedor, demos a entrada da nota fiscal deste pedido, olhamos a tela de qualidade, onde fez a inspeção de qualidade dos produtos que demos as entradas. Voltamos à tela de planejamento, emitimos a ordem de fabricação. Para essa ordem de fabricação foi feita a movimentação do estoque principal para o estoque de produção. Com a ordem de fabricação e os materiais já alocados para a produção, fizemos os apontamentos das ordens de fabricação. Início de setup, final de setup, início de produção, finalização da produção. Cabe uma observação: no final da produção, existe uma inspeção de qualidade de saída. Finalizamos a produção. O sistema baixa o estoque de insumos, alimenta o estoque de acabado. Para faturar o pedido de venda do cliente, temos algumas formas, tanto como o romaneio como o pedido. Para o romaneio, o responsável pelo PCP ou pelo estoque preenche o romaneio com os pedidos necessários e libera para que o faturamento carregue na nota fiscal este romaneio. Ou o faturamento ainda pode carregar na nota direto pelo pedido. Depois de emitida a nota fiscal, o sistema baixa o estoque do material acabado e gera um título no nosso financeiro. Dependendo das operações contábeis utilizadas, ele faz ou não a movimentação de estoque, gerando financeiro e os lançamentos contábeis ainda. Lá no financeiro, vimos os pagamentos, os recebimentos e envios de banco dos nossos títulos, finalizando com os lançamentos contábeis. Este foi o vídeo de fluxo do sistema.